Ainda continuando na sequência, né? Sobre escalas maiores, né? Escalas menores. Se eu perguntasse na prova para vocês a diferença da escala maior para a escala menor está nos graus. Em que graus? Né? Qual a diferença entre as duas escalas? Qual os graus que fazem diferença nessa escala? Se vocês lerem aqui na página 21, né, a resposta vai estar aqui embaixo. Né? A diferença dessa escala está no terceiro grau, sexto grau e sétimo grau. Essa seria a resposta, né, para a prova, né, que vocês estejam atentos também para isso, viu? Essas são a diferença da escala maior e a escala menor, né? O terceiro grau, o sexto e o sétimo grau é que faz a diferença entre essas duas escalas. Né? Ainda em graus, se eu perguntasse para vocês qual o terceiro grau, vamos supor, da escala de Mi maior, corresponde a que nota? Aí você vai lá naquele gráfico que eu mostrei a vocês, na página 29, e você vai estar estudando, né, o terceiro grau de Mi maior. Qual o terceiro grau de Mi maior? A gente vai até a nota Mi, né? De novo aqui a Mi. E o terceiro grau maior seria Sol sustenido. Vocês prestem atenção muito nisso aqui que vai cair, né? Isso é de extrema importância para vocês, né, no desempenho da música. Que vocês gravem os graus, as escalas, tem que aprender isso aí, né? Independente de cair na prova ou não, de eu estar ensinando vocês ou não, vocês têm que estudar isso, né? Porque vocês não vão conseguir tocar se vocês não gravarem os graus, as escalas, as notas, vocês não vão ter um bom desempenho. Se eu perguntasse para vocês, né, marca uma alternativa correta. Eu perguntasse para vocês, o intervalo de quarta justa corresponde a uma distância de 3 tons? Evidentemente que não, né? Se a gente for olharmos aqui, né, a quarta justa, terceira, quarta justa, ela vai estar aqui. Vamos começar pela escala de Dó, o que ela vai representar. De Dó para Ré tem um tom, de Ré para Mi tem mais um tom, e de Mi para Fá, que representa a quarta justa, meio tom. Ou seja, ele tem 2 tons e meio. Então a resposta não seria correta. Se eu perguntasse novamente, o nome diatônica equivale à escala maior? Evidentemente que não, porque diatônica ela tanto representa uma escala maior como uma escala menor. Se eu fizesse uma próxima pergunta nessa sequência de resposta, as notas que compõem a escala maior de Dó depende do instrumento que você está tocando? Evidentemente que não, porque as escalas de notas não tem nada a ver com instrumentos. O instrumento só diferencia posições do dedo, não das notas do dedo, porque as notas são as mesmas. Se eu perguntasse para vocês, a escala menor possui o terceiro grau menor? Essa resposta estaria correta. Por quê? Vamos fazer uma análise aqui.
né? A gente tem o primeiro grau maior, vamos fazer o segundo grau menor. Seria Dó, começando em Dó sustenido, Ré e meio tom, que representa Ré sustenido, ou seja, o terceiro grau primeiro, o segundo, o terceiro menor, né? Então a gente vê que há meio tom entre a nota Ré e Ré sustenido, representando o terceiro grau menor da nota. Então essa resposta estaria correta, né? Recapitulando a pergunta, né? A escala menor possui o terceiro grau menor? Sim, ela possui o terceiro grau menor. Eu vou estar também, né, colocando na prova notas enarmônicas. Essa parte aí que está, né, de verde com o nome enarmonia, né, é quando existe nomes diferentes para um mesmo som. Por exemplo, Dó sustenido é o mesmo que Ré bemol. Diz-se, portanto, que estas notas são enarmônicas. Né? Se eu perguntasse para vocês, né, marque a alternativa que contém duas notas enarmônicas. Evidentemente, vocês vão colocar as notas que tiver representada. Vamos supor, duas notas enarmônicas. Um E e um B. Já é uma nota enarmônica, né, que seria Mi bemol. Ele está pedindo duas. Se na mesma sequência eu tenho um D e um jogo da velha representando um Ré sustenido, então eu tenho nessa letra duas notas enarmônicas, né? Então é necessário que vocês atentem para isso aí também, viu? Desculpa eu estar gravando assim desse jeito, porque eu estou sem material para poder, né, tá ensinando melhor para vocês. Né, melhor seria que tivesse um quadro, se tivesse um pedestal, né? Mas foi a melhor forma que eu né, consegui encontrar para poder gravar, para poder estar ajudando vocês. Também estarei colocando a altura do som. Né? O que é altura de som? É o que define se um som é grave ou agudo. Nesse caso, agudo ou grave. Sons altos são agudos e sons baixos, como vocês sabem, são graves. Se eu fazer uma pergunta na prova e perguntar sobre a altura do som, marque a alternativa correta para assinalar. Aí eu vou perguntar, é o mesmo que o volume de um som? Evidentemente que não será, né? Porque o volume de um som não tem nada a ver com a altura do som. É o mesmo que timbre do som? Evidentemente que não. É o mesmo que intensidade do som? Também uma resposta que está pela metade. É a combinação de frequências e intensidade sonora? Também não, né? Então, vocês devem atentar, porque vão ser perguntas geralmente muito parecidas, que vai confundir um pouco. Aí na letra E tem falando, é o que define se os sons são graves ou agudos. Com certeza, né? O que nós estudamos aqui, a altura de um som, né? É o que define se eles são graves ou são agudos, porque o som agudo ele será definido como um som alto e um som baixo ele será definido pelo grave, né? Então que a gente esteja atento para essas coisas, né? Fazendo assim entrando de novo, né, em graus. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, deixa eu pular aqui para a página do grau. É a página 29, onde tem essa tabela que facilita vocês estudarem, né? Se eu perguntasse para vocês, marca a alternativa que sinaliza
a mesma distância do intervalo da quarta aumentada. O que vocês responderiam? Se vocês aqui descerem um pouco para a página 28, vocês vão encontrar a resposta nesse gráfico aqui, ó, para a pergunta que eu fiz. Recapitulando a pergunta, marque a alternativa que sinaliza a mesma distância de intervalo de quarta aumentada. É como se fosse, né, aquela nota que nós falamos, né, que ela representa dois nomes, né, para a mesma nota. Então, o que é que acontece? Né, se nós formos olhar aqui, a quarta aumentada, que seria de Dó, que seria Fá sustenido, é a mesma quinta diminuta, né, seria a mesma nota. Então, aí eu poderia fazer uma pergunta, né, a quarta aumentada é a mesma quarta justa? Evidente que não. É a quinta justa? Não. É a terça aumentada? Claro que não. Não existe outro intervalo que corresponda à distância da quarta aumentada? Evidente que não, porque existe outro intervalo. Aí eu boto é a quinta diminuta? Com certeza é a quinta diminuta. Né? Então são perguntas que vão cair, né, na prova. E eu estou aqui deixando para que vocês, né, venham estudar, venham prestar atenção, né, e venham ter boas notas, né. Agradeço, né, pelo empenho de vocês mais uma vez. E quando vocês estiverem assistindo o vídeo, se inscrevam também no canal, meus amigos. Eu tenho, se eu não me engano, quase 14 alunos e só tenho 7 inscritos. Né? É necessário que vocês se inscrevam e também dê um joinha que gostou, para estar ajudando assim o nosso canal, viu? Obrigado.